Olá, pessoal do quinto ano. Então, hoje a gente vai dar início ao conteúdo comparando frações, tá? Então, dando sequência, né, aos conteúdos que a gente vem aprendendo, que a gente viu nos vídeos passados. Frações equivalentes, simplificação de frações e agora a gente vai comparar frações, certo? Então, nós vamos estudar as páginas 13 a 16. Então, vamos começar, tá? Quando nós temos frações com denominadores iguais, por exemplo, 4 quintos e 2 quintos, os denominadores são iguais, tá? Qual é o maior e qual é o menor, tá? Então, a gente pode, nesse caso é bem fácil, tá, pessoal? Mas igual eu fiz o desenho para representar, ó. Eu desenhei 4 quintos, ó, dividi em 5 partes, pintei 4. E eu fiz 2 quintos, ó, dividi em 5 partes, pintei 2. Para comparar, através da forma de desenhos, tá? O inteiro, ele tem que ser exatamente do mesmo tamanho. Eu não posso comparar duas frações com desenhos de tamanhos diferentes o inteiro, certo? Ó, então, vocês estão vendo que aqui é o mesmo tamanho, tá? Visualmente, vocês já sabem me dizer agora qual é a maior fração. É 4 quintos, né? Então, a gente vai colocar um sinal que é o sinal de maior. É um sinal, ó, onde tem uma parte que fica aberta e uma partezinha que é a fechada. A parte aberta, ela fica sempre virada para o maior, que nesse caso é 4 quintos. E a fechada fica virado para o menor, que nesse caso é 2 quintos. Entenderam? Mas a gente pode ter, não precisa nem desenhar quando for os denominadores iguais. Por exemplo, se duas frações têm o mesmo denominador, que é o valor que está embaixo, ó, a fração maior é a que tem o numerador maior. Então, se os exercícios apresentarem para vocês duas frações com o mesmo denominador, vocês só vão comparar o numerador. Qual é o maior, o 4 ou o 2? O 4. Bom, se o numerador 4 é maior, então eu concluo que a fração 4 quintos é a fração maior, tá? Mas tem outros casos, esse é só um. Então, vamos para mais um caso agora. Com numeradores iguais, tá? Eu tenho duas frações, 2 quintos e 2 terços, tá? Agora, não é os denominadores que são iguais, e sim os numeradores. Antes de concluir, vamos desenhar aqui para visualizar o que está acontecendo. Vocês observaram que eu tô representando aqui, ó, o todo, tá? Ou seja, o chocolate, vamos supor que fosse um chocolate, isso aqui, o todo do mesmo tamanho, porque não há comparação de frações onde o todo não tem o mesmo tamanho. Só as divisões, sim, elas são diferentes. Primeiro inteiro, ó, tá? Ele foi dividido em 5 partes iguais, não podem ser diferentes, uma menorzinha e uma maior, não pode, é iguais, e foi pintado 2 partes. E o segundo inteiro foi dividido em 3 partes, ó, número de divisões, e pintada 2 partes, tá? Visualmente, vocês já conseguem também distinguir qual é a maior. Esse aqui foi mais, ó, foi mais partes pintadas, ó, sobrou só um pedacinho pequeno do que esse aqui que sobrou todo esse pedaço. Então, a gente sabe que 2 terços é maior que 2 quintos. Então, o sinal, ele vai ficar virado, ó. Por quê? Porque a parte fechada fica pro menor e a parte aberta pro maior. Mas quando os numeradores são iguais, a gente pode concluir algo, que é o que a gente vai fazer agora. Se duas frações têm o mesmo numerador, ó, a fração maior é a que tem denominador menor. Isso mesmo, ó. Vocês acharam confuso, mas é exatamente isso, ó. Duas frações com o mesmo numerador. A fração maior é a que tem o menor denominador, ou seja, o 3 é menor que o 5.
tá? Então, isso aqui vai valer sempre? Sempre, quando os numeradores forem iguais. E a explicação anterior vai valer sempre quando os denominadores forem iguais, tá? Mas tem casos, como esse último, que duas frações... Aqui, desculpa. Tem casos como esse último aqui, ó, com numeradores e denominadores diferentes, tá? Por exemplo, 1/3 e 2/5. Bom, se o exercício der, acho que não vai dar para vocês ali, mas se desse só assim, 1/3 e 2/5 para vocês compararem, uma forma, não é única, mas uma forma de ter uma ideia, né, de visualizar qual é a maior fração, seria também através dos desenhos, como a gente fez aqui. Eu pegaria 2 inteiros, ó, esse e esse exatamente do mesmo tamanho, só que o primeiro eu dividiria em 3 partes e pintaria uma, e o segundo eu dividiria em 5 e pintaria 2. Dá para ver que não é uma grande diferença, mas que a de baixo tem mais partes pintadas, um tamanho maior de partes pintadas do todo do que a 1/3. Então, aqui a gente já conclui que 2/3 é maior que 1/3, ó, a parte aberta virada para o 2/5, né? Desculpa, 2/5, que é maior que 1/3, e a parte fechada virada para 1/3, tá? Nos exercícios vai pedir diferente, ó. Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Vou mostrar esse direto. Esse exercício. Vai pedir assim, ó, tá? Vai ser o exercício 4 da página 15. Juliana e Bianca são irmãos e ganham a mesma quantia de mesada. Todos os meses, eles economizam uma parte dessa quantia, pois sabem que poupar é importante. Se eles recebem R$30 por mês, quanto cada um vai poupar? Então, assim, ó, nesse caso, está dando uma quantidade e está dizendo que cada um vai poupar. Por exemplo, a Bianca vai poupar 1/3, já o Juliano 2/5. Então, o que a gente faz aqui? Fração de uma quantidade, tá? Faz 1/3 de 30 e 2/5 de 30. O livro, ele faz de forma diferente, vocês não precisam fazer desse jeito. Vocês podem fazer daquele jeito que a gente viu e aprendeu, tá? Nas matérias passadas, ó, 1/3, a gente vai fazer 1/3 de 30, tá? Igual. O que a gente vai fazer? Vai dividir 30 por 3, que vai dar 10, pronto. Agora, vamos fazer 2/5 de 30, a mesma coisa, ó. 2/5 de 30. Qual é a diferença? Eu vou dividir o 30 por 5, que vai dar o quê? Lá na tabuada, 30 divididos por 5, 6. Só que eu não tenho uma parte como eu tinha o outro, eu tenho duas. Então, vou ter que fazer 6 vezes 2, que é 12. Então, a gente consegue comparar as frações através dos resultados. Ó, o resultado de 12 é maior que o resultado de 10, tá? Então, aqui a gente, através de um cálculo de fração de quantidade, a gente também consegue fazer essa análise, porque o exercício permitiu. Ele deu para vocês uma quantidade. Então, vocês puderam fazer esse cálculo e comparar a resposta, né, já a fração dessa quantidade. Mas aquele jeito que a tia mostrou ali na explicação da folha, também é uma forma de verificar, tá? Uma forma de verificar qual é a fração maior quando os denominadores são diferentes e os numeradores também são diferentes, tá? Bom, continuando aqui, antes de terminar essa parte, tá? A tia quer comentar com vocês que na página 13, ó, tudo isso é o que eu comentei com vocês ali no resuminho. Então, é só completar, tá, pessoal? Façam a página 13 com atenção
E outra questão, lá na página 12, vai falar alguns exercícios assim, ó. Vamos ver aqui, algumas explicações para orientar vocês, tá? No exercício 2, vai falar assim, ó. Destaque os quadrados, tá? Do material dourado, pinte-os e depois complete o quadro. Esses são os quadrados que eles falam, ó, do material dourado. Vocês vão pintar, por exemplo, o que é 0,1? É 1/10. Então, vou pegar o quadrado que tem 10 divisões e vou pintar 1. O que é 0,03? É 3 centésimos. Então, vou pegar o quadrado que é dividido em 100 partes e vou pintar 3. E assim vocês vão fazer. Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem 6, tá até sobrando 1, tá? Depois de pintar, vocês vão completar como aqui, ó. Por exemplo, em ordem crescente. Crescente, a gente vai olhar após a vírgula, tá? Após a vírgula, o primeiro número que vem aqui é 1, o primeiro que vem aqui é 0, o primeiro que vem aqui é 6, o primeiro que vem aqui é 8 e o primeiro que vem aqui é 3. Para botar em ordem crescente, destes números sublinhados, qual é o menor? O 0, então é o que vai vir primeiro, tá? Vocês vão sempre acompanhar o número pós a vírgula. Claro que se tivesse antes da vírgula um número 1, ele seria o maior número, né? Mas aqui tá pedindo o menor. E todos antes da vírgula é 0, então a gente compara o primeiro depois da vírgula. Então, vocês vão botar 0,03 e vão botar a fração 3 centésimos. Agora, vocês vão ordenar os demais, né? Comparar ali, ver qual que é o maior e preencher. Outra coisa que vai pedir nos exercícios para vocês é assim, ó. Quais das frações são maiores do que a metade, menores do que a metade, mais próximos do inteiro, mais próximo de 0? Bom, vamos supor que eu tenho uma fração aqui, 1/10, tá? Ó, 1/10, eu vou dar um exemplo aqui. 1/10. Ele tá dividido em 10 partes. Qual é a metade? 5/10. Vai ser a metade. Então, qual que tá mais próximo da metade? Pode ser um número que vem antes, pode ser um número que vem depois. Tem que ver qual que tá mais próximo da metade. Um exemplo, tá? Da fração 1/10. Se fosse a fração 1 centésimo, qual seria a metade? 50 centésimos. Então, vocês teriam que verificar qual número está mais próximo. Esse número mais próximo, ele pode vir antes ou ele pode vir depois. Não está dizendo que tem que ser nem o antes nem o depois, e sim o que está mais próximo, tá? Aqui, o número mais próximo do inteiro é o que está mais próximo de 10, porque o inteiro é quando completa as 10 partes. Ó, o que está mais próximo de 0 é o que está mais próximo, 1, por exemplo, é um número bem próximo de 0, tá? Então, essas questões assim também vão ser colocadas nos exercícios para vocês, tá? Então, façam as páginas 13 a 16 sobre o assunto comparando frações, tá? Não esqueçam, quando os denominadores são iguais, o maior numerador é o que determina a maior fração. Quando os numeradores são iguais, o menor denominador é o que determina a maior fração. E quando são numeradores e denominadores diferentes, se for só para comparar, vocês podem fazer através da representação do desenho para visualizar, ou se for dada uma quantidade, como exercício 4, vocês façam a fração da quantidade e depois vejam qual é o resultado maior para saber qual é a maior fração. Tá, pessoal? É isso então. Até a próxima matéria.